Cerca de 350 mil mulheres em Portugal sofrem de endometriose, uma doença associada ao aparelho reprodutor que provoca enormes dores físicas e psicológicas. Apesar de uma em cada 10 mulheres ser afetada com a doença, são precisos em média 10 anos de espera e de passar por 8 médicos até alcançar o diagnóstico. Um percurso difícil que atravessamos com várias mulheres na reportagem especial desta semana, Endometriose, a doença que quase ninguém vê. Parece que alguém nos está a dar facadas e que não há posição, não há maneira de estar, não há nada que consiga aliviar essas dores. Eu deixei de conseguir andar, porque eu não sofro com isto de 2019, eu sofro com isto desde os meus 11 anos. Não sei se dizer mal vista é a melhor expressão, mas sei que eu era a amiga que estava sempre doente. São relatos distintos de mulheres que se cruzam num caminho de dor constante. Uma dor que só teve um nome depois de anos de procura de respostas. Viveram momentos agoniantes, navegaram muitas vezes no desconhecido e enfrentaram fases desafiantes para qualquer ser humano. O sofrimento era visível, mas o que o causava, não. A endometriose são células do tecido do endométrio que, após a menstruação, se alojam no nosso útero ou fora dele, inclusive noutros órgãos, e cada vez que o nosso corpo faz o seu ciclo menstrual em que a parede do endométrio deveria engrossar para depois, quando o óvulo não for fecundado, sair haver a hemorragia, a menstruação, essas células também vão aumentando. À medida que o tecido endométrio aumenta, essas células fora do tecido endométrio também aumentam e acabam por também sair, talvez umas na mesma altura que a menstruação, outras não. Catarina é enfermeira de profissão. Habituada a cuidar dos outros, foi ignorando os sinais do próprio corpo. O desejo de ter filhos foi o que a fez descobrir a endometriose. Quando ela e o marido decidiram avançar para o primeiro filho, Catarina parou de tomar a pílula. Surgiram logo dores associadas à menstruação, mas até então nada fazia prever o processo que ia atravessar. Quando o bebê não chegou, procuraram respostas. Consultas de fertilidade, exames e exames depois, não havia uma razão. Catarina não desconhecia o termo endometriose, tinha um caso na família próxima e foi ela quem insistiu com os médicos que poderia ser uma hipótese. Não é obrigatoriamente genético, mas pode ser. A intuição e a insistência conduziram Catarina ao diagnóstico. Sem dúvida que foi da minha insistência. Porque vamos esperar mais um pouco, a ver se agora conseguem, porque depois também, obviamente, que não só seria a minha questão em termos de fertilidade, como também a questão do meu marido, não é? Que também teve que ser observada. Isso parte de um pressuposto que aparentemente está tudo bem, mas não estava tudo bem. Então é nessa altura que, de facto, eu disse, não, mas poderá ser isto, não é? Por que não? Então foi nessa altura que se pediu um encaminhamento que finalmente as minhas dores tiveram um nome, endometriose. No caso de Catarina foram 3 anos até descobrir o que realmente tinha. Desde então, as viagens fizeram parte do caminho. Viveu em Faro e em Aveiro, mas os especialistas só estavam em Lisboa. Muitas foram as vezes em que eu fiz estes quilómetros em dor, sem capacidade para, na altura, sequer conseguir conduzir, ter que vir alguém comigo para as consultas. A dor, que não conseguia ignorar, andava de mãos dadas com o medo de não ser mãe. O desconhecimento, até de muitos médicos com quem se cruzou, fizeram-na duvidar. Endometriose é igual a infertilidade. E o que se sabe hoje em dia é que, de facto, pode ser causadora de infertilidade. Mas a verdade, infelizmente, é que muitas pacientes com endometriose têm os seus filhos e eu sou a prova disso mesmo. 2 meses depois da primeira cirurgia a que se submeteu, o positivo surgiu em 2015. A Camila veio depois de uma gravidez normal. Os anos foram passando e quando pensavam num segundo filho, a pandemia veio abanar o mundo da família.
O desafio e os sacrifícios exigidos aos profissionais de saúde nessa altura promoveram uma série de fatores que acabaram por levar ao agravamento da doença, que parecia adormecida. Eu comecei a sentir as dores e achava, não pode ser novamente, não. Então, novamente, comecei com o processo de medicar, até que finalmente eu parece que paro e penso, não, mas tu estás novamente a ter que tomar muita medicação. De facto, eu decidi novamente procurar então aí a doutora Filipa e disse do que é que estava a passar. E a resposta dela foi para que viesse ter com ela imediatamente para fazer uma ressonância magnética, cá em Lisboa. E assim foi. Portanto, aquele dia vim fazer o exame e depois, quando obtive o resultado, estava no serviço e aí a máscara caiu. Aqui muda que os focos de endometriose estavam alojados no nervo ciático e no obturador direito. Também estava aqui a questão da trompa direita, também se questionava então se estava bem ou não, permeável ou não. A minha dor era insuportável, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, caminhar. Em decisão com a médica, a cirurgia era a única opção naquele momento. Foi nessa altura então que a minha vida parou. Era um processo raro e grave, um dos casos em que as lesões do endométrio comprometeram outros órgãos. Foi a viagem mais alucinante da minha vida, sem dúvida. Marcada por 2 cirurgias. A primeira, de facto, conseguiu-se remover alguns focos de endometriose, mas ao que se esperava, passado um mês, conseguir ter estabilidade e controle de dor para avançar para uma gravidez, que esse seria o objetivo. Aqui tive que me render completamente à situação, aceitar mais uma vez e começar um novo caminho. Catarina desejava tanto uma segunda gravidez, mas a vida obrigou-a a parar. Era uma lesão para a vida. Há uma segunda cirurgia em novembro de 2022, uma cirurgia muito mais laboriosa, muito mais tensa, muito mais dolorosa. Quando eu acordei dessa cirurgia, lembro perfeitamente e eu disse a mim mesma que eu queria viver. Que eu ia conseguir sair daquela cama, que eu iria conseguir redirecionar a minha vida, que eu iria cuidar de mim. Foi difícil, muita dor, não conseguia caminhar, não tinha força no membro inferior direito. Aqui foi o papel do meu marido, sempre foi extremamente importante, aqui então nem há palavras para descrever. A vida que conhecia estava em suspenso. O amor à pesca desportiva e as competições que com paixão frequentava tiveram de ser temporariamente postas de lado. Durante 2 anos esteve de baixa num longo processo de voltar a caminhar. Catarina regressou ao trabalho há pouco mais de um mês. Tudo mudou. Em 2 dias tive que readequar, toda a minha rotina. Também aquele choque de frente com a realidade, ou seja, Catarina, deixaste este serviço. Foi uma Catarina que o deixou e agora é outra Catarina que o abraça. Impossibilitada de andar, mas devido às dores que a envolviam, ficou Mariana. Não teve qualquer sintoma até aos 18 anos, quando entrou na universidade. Até hoje, ninguém consegue explicar. Perdeu a conta às vezes em que se viu obrigada a cancelar encontros com amigos e ao número de vezes que foi parar às urgências em dor. Ninguém conseguia ajudar. Durante 9 anos não houve avanço nenhum. Não houve qualquer... Quando eu dava as entradas nas urgências, que foram bastantes, eu saía de lá com um diagnóstico de cólon irritável, de ansiedade, de stress, nada que pudesse indicar que eu podia ir para alguma especialidade. Foi seguida por gastroenterologia, medicina interna e ginecologia. Inúmeros exames e análises sem respostas. Eu cheguei a acreditar que era tudo a minha cabeça e que de facto as minhas dores não faziam sentido e que tantas vezes que me disseram isso, eu cheguei a sentir que nunca iria saber se realmente tinha alguma coisa ou não. Sem que algum médico conseguisse decifrar o que tinha, a resposta acabou por surgir numa conversa entre mulheres. Em conversa com uma amiga, me diz, olha, eu conheço uma pessoa que tem os mesmos sintomas que tu, fala com ela e realmente os nossos sintomas
coincidiam. A quantidade de médicos a que eu fui, as minhas experiências na urgência, as minhas experiências em consultório, inclusive eu mostrei-lhe os meus exames e ela só me disse: isto era exatamente, parece que me estou a ver a mim aqui a contar a minha história. E foi ela que me aconselhou a procurar um especialista de endometriose. Dito e feito, procurou e, mais uma vez, a ressonância magnética confirmou o diagnóstico. Descobri que tinha endometriose profunda e foi um sentimento agridoce. Por um lado foi um alívio, naquele momento saíram-me 30 quilos das costas, em que isto não é da minha cabeça, a culpa não é minha e afinal eu tenho uma condição e algo que me afeta. Mas por outro lado foi também saber, ok, eu tenho endometriose e vou tê-la para sempre. Foi finalmente acompanhada e, apesar das tentativas de adequar a terapêutica ao caso de Mariana, os sangramentos foram piorando. E o médico disse mesmo que iríamos ter que ir por uma via que ele não queria muito, mas que era a indução da menopausa, para ver se realmente os meus sintomas diminuíam. Eu estava tão desesperada com o que no estado em que estava a minha doença e na qualidade de vida que eu tinha, que não foi difícil quando o médico me disse que teríamos que entrar pela menopausa. As injeções mensais ajudaram a atenuar as dores, mas as hemorragias voltaram e foi submetida a uma cirurgia. Mariana teve 9 anos de dores desconhecidas até ao diagnóstico. Está dentro da média chocante do tempo até ao diagnóstico de endometriose em Portugal. Em média, as mulheres ainda demoram cerca de 10 anos até ao diagnóstico e sensivelmente passam por 7 a 8 profissionais até que alguém lhes consiga dizer o que é que elas têm e que é mesmo endometriose. Susana Fonseca é a fundadora da Associação Mulherendo, uma organização que nasceu há quase 11 anos, altura em que Susana foi também ela diagnosticada com endometriose. O sofrimento e a incerteza que viveu incentivaram-na a criar a associação para ajudar outras mulheres a encontrar respostas e informação credível. Há mulheres com quem nós temos que fazer efetivamente um acompanhamento muito mais próximo e que temos que explicar todos os passos, as preparações para exames, todos os exames que têm que realizar, as preparações para a cirurgia quando é necessária, dúvidas pós-operatórias, etc. Nós fazemos muito esse trabalho de proximidade com as doentes que nos procuram, sendo associadas ou não. No ano passado nós tivemos mais de 4.500 contactos por parte de doentes já diagnosticadas, outras por diagnosticar. A associação tem outro papel que é para quem sofre da doença ainda mais importante: sensibilizar os médicos. Na maioria das situações vividas por estas mulheres, há relatos de desconhecimento da doença, até mesmo no seio da comunidade médica especializada. Sei que os meus sintomas foram ignorados por vários médicos. Aquelas pessoas que nos podem ajudar não estavam a ouvir-nos. Eu sabia que estava a falar e que estava a entrar por uma vida e a sair por outra, porque era a 20ª vez que eu ia ao médico ou que eu dava entrada nas urgências com os mesmos sintomas. Nós fazemos sessões de sensibilização nas unidades de saúde familiar, formamos uma equipa com formação certificada para ter competências para fazer essas sessões de sensibilização e fazemos todo um trabalho também de sensibilização, sendo convidadas para congressos médicos, congressos de especialidades de ginecologia, de medicina geral e familiar, de urologia, e depois começar a trabalhar em parceria e lá está, passar a palavra. A endometriose afeta 1 em cada 10 mulheres em Portugal e, se o comum cidadão não conhecer a doença, é aceitável. O que não se compreende é como a endometriose passa despercebida entre os médicos. E neste momento eu sei que este tema já é estudado na formação base de medicina, portanto isso já é um avanço. E acredito que com a renovação geracional dos profissionais de saúde, que cada vez mais vamos ter médicos aptos e capazes para fazer o diagnóstico. Aos 45 anos, Bárbara já aceitou esta fragilidade. É um dos casos em que o mito associado à doença se confirma. Nunca conseguiu engravidar. Foi nesse longo processo de tratamento para a fertilidade que conheceu o diagnóstico. Foram precisos 20 anos
para descobrir a doença. Estávamos ainda numa fase inicial dos processos de tratamento de fertilidade, portanto estava a tentar perceber o que é que se poderia passar, se é que se passaria alguma coisa, porque há infertilidade inexplicada, que não tem uma causa, mas neste nosso caso verificou-se que de facto havia aqui um quadro de endometriose já profunda e adenomiose também, portanto, e é assim que eu descubro, é nesse processo que eu descubro. Sem medo, utiliza o conhecimento e a força para apoiar outras mulheres que chegam à mulherendo e possam estar a atravessar um desafio semelhante. Eu costumo dizer que eu prefiro pegar em algo de menos bom que me aconteceu e fazer disto uma coisa boa. E se eu puder ajudar as outras mulheres e dar-lhes algum conforto, acima de tudo elas saberem que eu sei o que é que elas estão a viver a cada tratamento, a cada processo, a cada negativo que depois possamos ter, mas manter aqui também a esperança, porque eu digo-lhes sempre isto, eu sou um mau exemplo, a maioria são bons exemplos. Eu tive azar, tive um diagnóstico já muito tarde, já uma doença muito avançada. O comportamento da endometriose, diz a medicina, é, em muito, semelhante ao do cancro. Já ouvi da boca de mais do que um médico que, de facto, são médicos diferenciados e com experiência no acompanhamento de pacientes com endometriose, que a doença se comporta como um cancro. Ela é invasora, ela é imprevisível e ela pode alojar-se em qualquer órgão do corpo humano, portanto, e causando, claro, comprometendo o seu funcionamento. Por isso, sem dúvida que é uma doença à qual temos todos que estar muito, muito atentos. Mas as doenças não se medem aos palmos. Pelo menos não tem sido assim com a endometriose. Até num outro campo, o financeiro, a doença é desvalorizada. A resposta especializada encontra-se com maior facilidade num serviço de saúde privado e inacessível a muitas mulheres. A medicação é pouco comparticipada, quando o é sequer. Há mulheres que conseguem controlar a sintomatologia, por exemplo, com uma pílula tradicional, a pílula contraceptiva. Essa é comparticipada, mas muitos casos necessitam de uma medicação hormonal mais específica e essa sim, nenhuma delas está comparticipada neste momento. Falta aprovarem uma determinada portaria para que assim seja. Nós tentámos com uma petição pública que entregámos em 2022, mas nessa altura tudo o que envolvia custos para o Estado, para o Governo, para os diferentes ministérios, foi tudo rejeitado pela maioria do PS. E perante o desespero de aliviar as dores, há quem se endivide. Depois de eu ter o meu primeiro filho, o que é que acontece? Eu continuei com dores ainda piores do que o que eu tinha e eu disse, bem, algo não está mesmo bem, então procurei ajuda no médico, fui mesmo ao particular e expliquei a minha situação toda e ele disse-me então que queríamos fazer a ecografia e disse-me para ir fazer uma ressonância magnética. E depois de ter o segundo filho foi quando marquei a cirurgia para tirar o útero. O que é que acontece? Eu tive que sair do médico onde é que andava, porque era no privado, e na altura eu tinha pedido um empréstimo para fazer a minha cirurgia e quando, passado um mês da cirurgia, eu estava pior. Eu disse ao meu marido, nós já não podíamos estar-nos a meter em mais coisas, e então saí e tentei ir para o público, só que o público, pronto, é complicado. Vânia do Reino sofre com dores menstruais desde os 11 anos de idade. Só 21 anos depois descobriu o que tinha. A experiência inicial que viveu é um dos mitos que a associação diz ser imperativo desfazer. Falava com a minha mãe e falava com a minha irmã, que tem uma irmã mais velha, falava com as minhas amigas e eu questionava se isso era normal. As minhas amigas diziam que não, a minha irmã também não tinha assim dores e eu achava, disse, bem, isto não é normal. Só que depois, pouco a pouco, né, eu fui-me habituando que se calhar isso seria normal. A avó tinha, a mãe tinha, portanto é perfeitamente normal, não é? É o que nos dizem, é o que nos transmitem e nós vamos fazendo essa transmissão em cadeia, não é? E enquanto sociedade nós temos efetivamente que parar de olhar para qualquer tipo de dor como sendo normal. Se nós temos uma dor num pé durante uma semana seguida, nós vamos tentar perceber o que é que se passa. Se temos uma dor num dente, vamos ao dentista. A mensagem na parede de casa espalha bem a personalidade de Vânia. Talvez a boa disposição tenha escondido as dores que sentiu e ainda sente provocadas pela doença, que nem sempre foi levada a sério. Descobriu a endometriose depois da primeira gravidez, mas antes de saber o diagnóstico, foi operada desnecessariamente. Em 2018 eu tive ali uma crise muito forte com dores do lado direito, que até me custava andar. E na altura eu disse ao meu marido, temos que ir para o hospital, eu não aguento. Suspeitavam que era apêndice, fizeram uma ecografia, não viam a apêndice, na mesma operaram, porque tinham medo que fosse mesmo a apêndice e rebentasse, e na altura não era apêndice. O diagnóstico, quando veio o relatório, depois de ser operada, foi que eu estava com uma inflamação pélvica. Conclusão, eu fui operada uma apêndice que
que não era apêndice na altura. A gravidade da doença levou os médicos a sugerirem a retirada do útero. Era onde as aderências mais se alojavam e essa era uma forma de travar os sintomas. Foi ao segundo filho e há quase 3 anos que não tem útero. As dores continuam e na conta estão já 3 cirurgias realizadas, a caminho de uma 4ª. A mesma doença, histórias diferentes, caminhos distintos e trilhados ao ritmo de cada uma destas mulheres. Lutam e esperam que haja avanços na medicina e na política. Se houvesse um estudo em Portugal dos gastos que o Estado tem com as diversas idas às urgências destas doentes, com os diversos exames que são realizados sem serem conclusivos, com as inúmeras consultas de especialidade a que as doentes vão sem terem resposta, com o absentismo laboral, com as diversas baixas médicas que estas mulheres, quando não têm tratamento, têm que ter, eu acho que não estaríamos aqui num trabalho mais de penso rápido, que é aquilo que é oferecido neste momento a estas doentes, e poderíamos trabalhar mais de forma enraizada e de forma estruturada. Ao fundo, um horizonte semelhante, o da incerteza. A endometriose não tem cura e entre os rasgos de soluções que a medicina vai encontrando, aprendem a olhar para dentro a cada dia para encontrar formas de lidar com a dor e com o que aí virá.